Sou a Lívia Coelho Muniz, minha matrícula é 553230. Fiquei com a parte da prototipação no nosso projeto Integrador 1. Bom, nosso projeto que carrega o nome de BeHost, como já foi explicado anteriormente, é um gerenciador de reservas de pousada, onde faz também check-in e check-out. Bom, aqui é todas as telas do nosso protótipo. Telas estão organizadas dessa forma. No caso é mobile, não, é desktop, desculpa. Na parte do nosso protótipo o fluxo tá meio bagunçado, mas vai dar para entender na hora que eu for apresentar. Bom, iniciando agora a apresentação em si do nosso protótipo, né? Que é a tela inicial, no caso é de login, vai logar com o e-mail e com a senha, que já vai vir para essa tela principal, né? No caso, a nossa tela inicial mesmo. Vai apresentar as reservas do próximo, as reservas do dia, no caso, os próximos check-in, check-outs e a quantidade de quartos ocupados. Que isso vai ser modificado posteriormente. Aí, no caso, quando a gente clica em reservas, vai ir para uma tela que vai pedir para a gente inserir um CPF de um hóspede, no caso, para verificar se já existe aquele hóspede, né? Se não existir, vai ser feito o cadastro do hóspede em si, vai colocar as informações e quando fizer o cadastro, aí vai fazer o cadastro, no caso, da reserva em si. Vai colocar o nome do hóspede, o quarto que ele deseja, a data, o valor. Como é um sistema, no caso, para o próprio administrador da pousada, vai ser possível adicionar o valor aqui. A gente pode reservar e vai voltar para a tela inicial. Nosso check-in agora também vai seguir a mesma linha, né, de raciocínio, vai colocar o CPF, vai verificar se tem um check-in com aquele CPF. Aí eu posso clicar aqui para enviar um e-mail para o hóspede, no caso, confirmando o check-in. Quando a gente for fazer a reserva, também vai enviar esse e-mail. E check-out do mesmo jeito, né? CPF, tem algum hóspede com esse CPF para fazer check-out? Tem sim. Vamos lá, enviar, caso fez envio para o e-mail. Basicamente essas telas, né? Na nossa ideia inicial também teria a opção de alterar a senha, né? Que alteraria aqui. E também teria a tela de administrador, que era para alterar tanto a senha do administrador como para ele ver os rendimentos do mês. Enfim, quando a gente aperta na nossa logo também, volta para a parte inicial. Essa seria a ideia do nosso protótipo. Partindo agora para o front em si, foram feitas algumas modificações, né? Óbvio. Essa é a nossa tela do nosso front, no localhost 5173. Já vou logar aqui como administrador e entrar. Aqui, ó, vemos que modificou um pouco, né, no caso. A gente vai conseguir ver a quantidade de check-ins, check-outs e ver os status do quarto que não tinha no nosso protótipo em si, mas agora tem. Vai ver a disponibilidade do quarto no dia. Se ele vai estar livre, se ele vai estar reservado ou se ele está ocupado. Partindo para a reserva, vamos adicionar um CPF para a gente testar. No caso, vamos botar um CPF 01. Aí vai aparecer a mensagem que o hóspede não foi encontrado e vai passar para a parte de cadastro de hóspede. Vamos cadastrar um hóspede aqui, no caso, eu vou me cadastrar. Tá só meu nome, meu primeiro nome mesmo. Meu CPF 01. Telefone, no caso. Aqui já foi preenchendo automaticamente. Mas aí.
Vai preencher de acordo com os dados do hóspede, obviamente. Aí o cadastro foi realizado com sucesso. Aí aqui, como o cadastro, como é na parte de reservas e foi feito esse cadastro em si, agora já aparece aqui em cima o nome do hóspede, o CPF, e a gente vai lá selecionar qual é o dia que ele quer. Bom, eu quero, por exemplo, dia 25 de dezembro, Natal. Quantidade de dias, 5 dias, digamos. Selecionar o quarto. Ih, não vai estar disponível, eu acho. Mas enfim, vamos diminuir o dia. Quantidade de dias, um dia, por exemplo. Só quero passar o Natal. Aí esses são os quartos disponíveis. Eu escolhi o quarto um mesmo. O número de pessoas são um. E o valor, digamos que vai ser R$ 500. Reservar. Pronto, ó. Aí aqui apareceu que um e-mail foi enviado com sucesso. No caso, só para mostrar aqui, ó, que foi enviado o e-mail pro meu. Esqueci foram os outros testes. Foi enviado o e-mail pro meu e-mail, no caso. Enfim, essa mesma mensagenzinha aqui, né? Ok. Aí já volta pra cá, pra tela de tela principal, né? Check-in, vamos lá. Verificação de check-in. Será que tem algum check-in pra mim? Nenhuma reserva encontrada pro CPF informado. Ok. Enfim, não vai ter. Não vou saber nenhum agora. Checkout também do mesmo jeito, mas segue aquela mesma linha do protótipo. Se eu apertar aqui na logo, vai voltar para a tela de login. Caso é isso mesmo, que é a disponibilidade, como já tinha mostrado. Bom, essa é a minha colaboração nesse vídeo de Projeto Integrador 1. Espero que tenha cumprido com as expectativas e obrigada e até a próxima. Olá, eu sou o Levi Gabriel e fui responsável por gravar o front-end. Então, inicializando, a tecnologia utilizada foi o React para promover a componentização do código, evitando gasto desnecessário de linha de código. Bom, a gente inicia pelos nossos componentes. O nosso componente mais utilizado é o componente de formulário. Eu estruturei ele para receber todas essas props e montei o componente aqui dentro do return, utilizando HTML, e aqui temos o nosso CSS dele. Ele, depois disso, vem para o nosso registrar residente. Aqui eu utilizo o componente feito anteriormente e faço a componentização dele. Aqui eu também utilizo a mesma lógica, e aqui a gente já tem outro viés, que a gente tem um grid para todos os quartos, que a gente vai manipulando de acordo com o status dele, entre livre, reservado e ocupado, e mudando entre verde, laranja e vermelho, sim, de acordo com cada um. E a gente tem aqui, a gente recebe uma prop para poder fazer a manipulação dele, e a gente monta de acordo com o que desejamos, o estilo dele. Então a gente tem nossa função para exibir todos os quartos, temos essas variáveis que usaremos para fazer a manipulação de status, junto com o use effect, a gente acessa a nossa rota dentro dele. Temos o nosso token, que vai ser o token da JWT feito no back-end, temos a nossa parte de envio de dados no formato JSON e aqui verificações básicas. Aí depois disso a gente vem para verificar se está alongado, para ver se tem erro, e se tudo der certo a gente passa para a exibição do status de todos os quartos, de acordo com cada status dele. Aí aqui outro componente muito utilizado é o menu left, aquele componente verde do lado esquerdo, aqui a gente usa Navigate para fazer a transição entre as rotas que está instanciada aqui, e foi instanciada lá no nosso arquivo routes, e aqui o nosso HTML de como teremos. Aqui temos as opções, que nada mais é do que pegar o ícone e o título de cada opção e depois utilizar aqui dentro. E de reservas. Reservas a gente tem esse que a gente utiliza como component, que também a gente monta um componente de acordo com o outro. E aqui temos a nossa função. A gente faz validações com os dados necessários. A gente tem nosso token, a gente tem nosso acesso à rota e algumas validações. Na nossa reservation, a gente tem algumas variáveis que utilizam uso location e uso navigation. A gente tem variáveis de estado, que é muito útil. E aqui tem a nossa função de hunt submit, que vai ser enviada lá no formulário. A gente tem nossas variáveis que vão receber dados do formulário. A gente vai fazer a data do checkout, do modelo Stringify, fazendo um pulo no T e pegando logo o primeiro índice, quantidade de pessoas a gente converte para int, valor de reserva pode ser float. E o cliente para load, a gente pega o nosso CPF e o CPF daquele exato cliente. Faz algumas verificações, nosso console do log, acesso à roda do back-end, envio de dados, que novamente a gente faz outra verificação para fazer o envio do e-mail, e depois disso a gente verifica a disponibilidade, de acordo com a quantidade de dias e a entrada. A gente tem nosso token, acesso à roda novamente, seguindo aquele mesmo padrão, e o nosso front-end. E o nosso front-end não, e o nosso HTML. A gente tem nosso room seletor,
que tem alguns switchcase aqui de acordo com os estados. Você pode visualizar. Um seletor, que é o componente que temos aqui. Que a gente tem os estados isOpen e setOpen, que a gente faz aquela manipulação dinâmica que você vê no projeto. E depois disso a gente tem o nosso HTML junto com o seu CSS. A gente não utilizou nenhum framework como Tailwind ou alguma coisa do tipo. Aqui foi feito realmente tudo muito forma modular. E a gente tem nosso componente para visualizar as reservas, que nada mais é de que pegar props e exibir elas aqui. Verificações para fazer alguns de acordo com os nossos usuários. A gente tem o nosso target, a gente pega o valor também do CPF, acessa a nossa rota, e depois disso a gente faz algumas validações. Aqui vem o HTML. Aqui vem o nosso componente de login. A gente acessa a nossa variável vem o CPF, a gente coleta aquele valor que vai do value e verifica se tem um CPF existente. E envia aquele CPF para o back-end. A gente acessa a nossa rota, temos o port, a gente faz validações, seguindo o mesmo padrão. Eu vou adiantar um pouco mais por questão do tempo. O nosso login segue no mesmo viés, como você pode visualizar. A gente acessa nossas rotas feitas no back-end, converte dados, envia e coletamos dados aqui no nosso formulário, que vai ser onde o usuário vai preencher. A gente tem nossas reservas, o valor, a gente coleta o valor, a data, a reserva, a gente faz aquela confirmação para o usuário para ver se realmente ele quer fazer aquele check-in e a gente acessa nossa rota enviando aqueles dados que coletamos aqui no HTML. A gente tem nosso checkout, que segue o mesmo viés, se você observar, é apenas uma atualização para o checkout. A gente verifica se o checkout foi feito com sucesso e faz aquele realizado com sucesso e envia a confirmação para o e-mail do hóspede. A gente utiliza uma API aqui dentro dessa rota. A gente reserva aqui é para a parte de selecionar a reserva, que a gente tem a subtela de recebidos na seleção e a gente verifica se o usuário realmente deseja fazer aquilo e depois envia aquela confirmação para a nossa rota. Aqui a gente tem nosso HTML, que a gente faz a coleta de dados e temos um pouco de front-end aqui que foi para auxiliar o desenvolvimento. A gente tem nossa tela de dashboards, identificada nossa parte para a nossa página de page, para a arquitetura utilizada em formato arquitetura MVC. A gente utiliza o nosso user effect, acessa nossas rotas de endpoint para check-ins e checkouts, faz aquela window.location para verificar onde está, e depois disso a gente vem para o nosso HTML. A gente tem o nosso componente de forecast, seguindo aquele mesmo padrão, o componente de homepage, que isso aqui é padronizado, utilizando o menu left, o dashboard, e o nosso componente de login, que a gente tem nosso e-mail, senha que vamos coletar, fazer aquela verificação de login, ver se está tudo ok, e aqui coletamos os dados. Aqui é o nosso routes, seguindo o padrão normal do React Routes, aqui cada rota dessa daqui leva por seu respectivo componente. Aqui tem a nossa rota privada para trazer mais segurança e confiabilidade para o usuário. E o nosso token validation, que é para a validação do token. O nosso app.jsx chama o nosso routes, que a partir disso vai ser chamado todo o resto, e o nosso main é normal. Aqui temos o Docfile, que utiliza a imagem do Node, copiar o package.json, que é a nossa raiz do projeto, roda alguns comandos necessários e expõe nossa rota do front-end e mais alguns comandos. Muito obrigado. Olá, professor Bruno. Meu nome é Lucas e eu vou explicar a minha parte no projeto Integrador 1. Eu fiquei na equipe do back-end e eu vou passar aqui por cima das partes que eu fiz de forma muito breve para não ficar muito longo o vídeo. Bom, primeiramente, falando aqui sobre o course, né? Essa parte aqui é basicamente para autorizar o front de acessar o back, porque como a gente containerizou tudo, então eles estão em portas diferentes. Então o CORS aqui ele vai autorizar, mesmo com portas diferentes, que o back-end possa ser acessado pelo front. Basicamente isso. Agora falando sobre a parte de login, aqui eu só recebo lá do front, né, uma tentativa de login, então eu vou pegar o e-mail e senha que foi digitado lá e eu vou encontrar o usuário com esse e-mail. Eu vou ver se a senha que foi digitada bate com o usuário que eu encontrei através desse e-mail, a senha desse usuário. Eu uso o Password Encoder para saber se bate a senha, né? Se matches a senha. Porque a senha ela é criptografada. Então, o usuário vai digitar uma coisa e esse Password Encoder ele vai ser responsável ali por converter isso tudo e ver se bate. Foi usado o bcrypt para criptografar a senha. E aqui, se tiver tudo certinho, eu vou gerar um token. O que é esse token? Esse token é para permitir que os usuários acessem as rotas apenas se eles estiverem logados. Então, quando o usuário logar, eu vou gerar um token. E esse token ele vai ser pedido nas requisições, mais para frente. Isso é feito por aqui, né? Então, essa parte aqui é basicamente um filtro, né? JWT Filter. Ele vai gerar um filtro baseado no token. Então, ele só vai autorizar que acessem as rotas com o token.
Ele permite aqui o API Login, porque é nessa rota que você consegue o token, né? E a partir disso, para as outras rotas, né, ele vai verificar aqui, vai pegar o token, né, da string toda, da requisição, e ele vai validar o token. Essa parte aqui é para saber quem que está logado, né, mas de momento a gente só tem um login. E é isso. Aí ele vai passar por esse filtro. Uma vez que passou, como só tem esse filtro, já vai chegar na requisição. Aqui, nessa parte, é configurações de segurança no geral. Então, as configurações web que a gente tem, que é sobre o course, desabilitar o CSRF, a gente vai usar o token, né? E aqui é para permitir para essa rota API login e para o resto pedir a requisição. E é isso. Adicionar o filtro, né? Para que passe apenas quem tem o token. Aqui é onde é gerado o token de fato, né? Toda a lógica para gerar um token e para fazer com que ele expire e tal. Beleza. Agora, falando sobre... Tá, aqui é para cadastrar. Beleza. Agora falando sobre o programa em si, né? Aqui a gente tem o seguinte, listar reservas. Quando você for fazer um check-in, você tem que listar as reservas para fazer o check-in. Então, lá a gente vai receber um CPF, a gente vai pegar a data de hoje, porque a gente quer listar apenas as reservas cujo check-in foi marcado para hoje, para listar. E aí, eu vou retornar a lista de reservas baseada no CPF que ainda não foi feito o check-in. Porque lá a gente tem check-in realizado false, a gente tem um booleano, né, de check-in realizado na reserva e um booleano de checkout realizado em check-in. Eu vou explicar mais pra frente na lógica de quartos. Aqui a gente cadastra uma reserva, tá? Eu não vou explicar muito porque acho que o Jadiel já explicou, vai explicar sobre isso. Bom, aqui em check-in é a mesma lógica de listar as reservas, só que na hora do checkout. Porque na hora do check-in, você lista as reservas para fazer o check-in, e na hora do checkout, você vai listar os check-ins. Então aqui, eu recebo um CPF. Essa parte aqui é basicamente só para tirar ali as partes do CPF que não são necessárias, né, na nossa busca. Eu pego a data de hoje para verificar os clientes que não foi feito o checkout ainda. Aí eu mando o CPF e a data de hoje. Então eu quero que não foi feito checkout e que a data seja hoje. Então é isso. Aí eu retorno uma lista de check-ins para mostrar lá no front. Aqui é para cadastrar um check-in. Então eu vou receber lá no front toda a lógica, né? Todos os dados que se referem ao check-in. E eu vou encontrar uma reserva aqui. Porque esse check-in ele vai ter uma reserva associada. Eu vou pegar o ID dessa reserva, vou setar o check-in realizado dessa reserva para true, porque se eu estou cadastrando o check-in, quer dizer que foi feito o check-in, né? Então, é só isso e de resto eu só salvo esse check-in. Essa parte aqui é só para mostrar no contador. Eu vou contar os check-ins que tem a data de hoje. Então é só isso. Aqui no checkout, eu tenho a lógica de cadastrar um checkout que segue algo parecido com o de check-in. Só que eu vou achar o check-in que está associado a esse checkout para setar o checkout realizado do check-in como true e vou salvar esse checkout também aqui embaixo. É a mesma lógica. E eu vou listar os próximos checkouts com base na data de hoje também. Aqui no quarto controller, né, foi a lógica que o Jadiel pensou e a gente implementou junto, viu que deu certo, então foi muito bom. Que foi toda essa lógica aí, né? O Jadiel pensou, de início a gente pensou na verdade em usar status como atributo de quarto.
mas a gente viu que não ia dar certo, porque um quarto ele pode estar livre e ocupado ao mesmo tempo, porque isso varia de acordo com a data. Então a gente pensou em uma lógica para isso, e isso aqui basicamente vai definir um quarto como livre, e ele só vai colocar ele como ocupado ou reservado ou livre com base nessas condições aqui, tá? Que eu não vou adentrar muito, porque se eu fosse explicar tudo ia ficar meio chato, ia ser muita coisa, mas ele só verifica se no intervalo o quarto ele está livre, se ele está ocupado, se ele está reservado, e aí ele vai retornar para cada quarto uma lista com os seus status. De forma bem resumida mesmo, porque essa parte foi. A gente teve que usar um pouco mais do cérebro, né? Porque foi tenso. Reserva eu já falei? Falei, né? Então, falei sobre check-in, check-out. Cadastrar um cliente. Bem simples. Recebo os dados do cliente, salvo, nada demais. E aqui eu busco pelo CPF para saber se ele já existe. E é isso. Os modules. E pá. Bom, acho que é isso. Valeu. Oi, eu sou a Maria Júlia e eu vou explicar agora a minha contribuição no trabalho de Projeto Integrador 1, na disciplina de Projeto Integrador 1. O nosso projeto ele foi um programa de gerenciamento de pousadas, onde faz reserva, check-in e check-out. Eu fui responsável por criar a parte de alertas para o usuário que a gente utilizou através da ferramenta do e-mail. Antes a gente tinha tentado fazer com a API do WhatsApp, né? Só que a API é paga, e a versão gratuita ela tem uma limitação de envios de mensagem por mês, acho que é isso. E aí acabou que a gente não conseguiu implementar e acredita que, o nosso cliente deve receber bem mais clientes que isso e aí ia ficar muito limitado e o cliente ia ter que tirar do bolso dele para poder manter essa API. E aí a gente utilizou uma forma gratuita que é o e-mail. Eu vou explicar agora como é que a gente fez isso. A gente utilizou uma própria biblioteca do próprio Java que que faz todo esse gerenciamento e envio por e-mail. E o que a gente faz? A gente tem uma classe que ela está localizada no nosso service, na nossa pasta service, que se chama send-e-mail. E dentro dessa classe ela tem duas funções principais. A primeira é enviar e-mail, que ela recebe como parâmetro o CPF e a operação. Por que a operação? Porque baseado da operação que o nosso cliente fez, vai ter uma mensagem personalizada para ele. Então a gente tem e-mails para uma reserva realizada, para um check-in e para um check-out. Então o que acontece? A gente tem primeiro essa função aqui, enviar e-mail, que ela pega o CPF e a operação, como eu tinha dito, e baseado nesse CPF, a gente coleta lá do nosso banco de dados um CPF de algum cliente, a gente coleta um cliente com esse CPF. Caso não tenha encontrado nenhum CPF com esse cliente, a gente emite a exceção cliente não encontrado. Depois a gente, baseado nesse cliente que a gente conseguiu através do CPF, a gente vai usar a função get e-mail para pegar o e-mail desse cliente. E aí eu emiti aqui uma mensagem no nosso terminal para ver se tinha dado certo. E se o e-mail destino for igual a null, ou seja, se eu não encontrar, se o cliente não tiver um e-mail, ele também vai exibir uma mensagem para a gente no back-end. E aí eu crio duas strings, assunto e mensagem. O assunto é aquela parte de cima, tipo o título do e-mail, e a mensagem é o corpo do e-mail.
Então, baseado na operação que for passada lá no front-end, a gente tem as mensagens personalizadas. Caso for reserva, a gente tem confirmação de reserva na pousada serrana e tem a mensagem personalizada com o nome do cliente. A gente também a gente visa melhorar esse tipo de mensagem, visa passar, dependendo da reserva, a gente vai passar a data da reserva, essas coisas, assim, para o cliente ficar a par das datas e tal. A gente também tem check-in, que é confirmação de check-in na reserva, aí manda o nome do cliente. O check-out, mesma coisa. E aí a gente tem uma mensagem de e-mail padrão, caso não consiga encontrar nenhuma dessas opções, tipo notificação pousada não ação realizada utilizando esse e-mail. E aí a gente chama a função enviar e-mail simples, passando o e-mail destino, o assunto e a mensagem. Essa função, ela recebe três strings, que é o para, que é o e-mail destino, o assunto e o corpo da mensagem. E aí a gente faz um try e cria uma nova mensagem. E aí, usando as funções da própria biblioteca, a gente faz set_to, que é para dizer o e-mail destino, o set_subject, que é o assunto, e o set_test, que é para acertar o corpo e enviar a mensagem que a gente criou aqui. E aí a gente tenta fazer isso, se não, dá uma exceção. E aí a gente também tem esse controller aqui, que é para onde vai a nossa chamada do front-end, que depois eu mostro. Que aqui ela pega basicamente a requisição aqui, ó, que tem post mapping / enviar e-mail, que é o nosso ponto final, nossa rota para enviar o e-mail. Aí tem essa função enviar, que ela pega um map com strings, e aí a gente tem o CPF e a operação. E aí a gente pega esses dados que foram passados, né, no front-end e chama a email.service.enviar e-mail CPF operação, que aí vai lá para aquela função send e-mail que eu tinha mostrado anteriormente. E aí a gente tem na reserva aqui essa parte aqui, que é para onde vai a nossa requisição, enviar e-mail. E aí a gente pega e emite um alerta, e-mail enviado com sucesso, quando aperta o botão de cadastrar a reserva. A gente aperta o botão e aí já envia o e-mail automaticamente para o cliente. E caso não ocorra um erro, e é isso. Aqui também no checkout, a partir do momento do checkout realizado, se o checkout for realizado, vai enviar também o e-mail e vai emitir um alerta na tela. E aqui também, assim que você faz o check-in, vai enviar um e-mail para a pessoa. Aí, como a gente fez isso? A gente fez isso aqui no nosso arquivo application.properties, e aí a gente fez essas configurações. Por enquanto, a gente está enviando no meu e-mail pessoal, que era para fazer a parte de testes, e essa senha aqui não é a senha do e-mail do próprio, não é a senha do e-mail do proprietário, é um código gerado no próprio Gmail, que ele faz essa conexão com a conta do e-mail, mas não é a senha original. Eu também fiquei responsável por uma parte da validação das entradas do front-end para garantir que, por exemplo, a gente tem uma quantidade de dias lá dentro do nosso formulário do front-end. Então, a gente tem uma validação para garantir que essa quantidade de dias seja sempre positiva. Também tem para CPF não ser nulo, essas coisas. Aí, por exemplo, aqui, assim no momento que recebe o que veio do formulário do front-end, a gente já verifica se a quantidade de pessoas é menor ou igual a 0 e
ou o valor da pessoa é menor ou igual a zero. Se algum desses dados for menor ou igual a zero, a gente emite esse alerta e aí retorna, ou seja, não vai dar para ir para frente. Emite esse alerta de quantidade de pessoas, quantidade de dias e valor da reserva. Não podem ser menores que zero. E é isso. Também tem do cliente, na verdade. Quando a gente vem na parte de registrar o cliente, a gente também tem a verificação, essas verificações. E é isso. Boa tarde, professor. Eu vou explicar um pouco por cima sobre a minha participação no projeto integrador. Eu vou falar bem resumido, para não pegar muito tempo, sobre as partes que eu participei. Vou começar falando da containerização. Primeiro a gente tem o nosso Docker Compose, que está dividido em 3 partes: o back-end do MySQL, do banco de dados, do back-end e o container do front-end. A gente tem 3 containers. Aí aqui a gente vai só verificar o nome do banco de dados, a senha, a versão do MySQL, a porta e o volume. Aqui no container do back-end a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai verificar qual é a raiz onde a gente vai fazer o build, o nome, a senha e a porta. E no front-end também a gente vai ver qual é o diretório onde a gente vai fazer o build, a porta, o volume. Aí a gente deixou aqui umas dependências, que o back-end só vai rodar quando o MySQL tiver 100% e o front-end só vai rodar quando o back-end tiver 100%, para a gente não ter nenhum erro de um container solicitar o outro e ainda não estiver pronto. Agora a gente vai vir para o Dockerfile do back-end, que está dividido em 2 partes, que é o build e a execução. A gente está utilizando o Maven e o Java 21. Aqui a gente vai executar os comandos para poder fazer o build. E aqui na execução, esse comando aqui, a gente vai executar o nosso back-end. Agora, o Dockerfile do nosso front-end, a gente está usando o Node 18 do JavaScript. Aqui ele está verificando a pasta onde está o diretório. Aqui ele vai fazer a execução, o build, e aqui ele vai executar. E essa parte aqui de host é para quando a gente for lá para o navegador, a gente poder fazer o acesso da aplicação pelo localhost e colocar na porta. Agora no dump a gente tem a inserção das tabelas e algumas verificações. Aqui são as configurações do banco de dados. Aqui a gente vai deletar caso uma tabela já exista, para a gente não ter redundância, não ter tabelas duplicadas. Aqui é só o DDL, onde a gente vai inserir as tabelas: cliente, quarto, reserva, check-in, check-out e usuário. E aqui é o DML. A gente insere um usuário apenas com o viés de teste, para fazer os testes durante o desenvolvimento. E aqui a gente vai inserir os quartos, porque como o cliente ele já disponibilizou para a gente todas as informações de quarto, a gente já deixou o DML todo feito para quartos. Só que essa parte de status a gente vai remover. Aí quando eu chegar lá na parte de reserva e da lógica de quartos, eu vou explicar porque esse status aqui vai ser removido no futuro. Agora eu vou falar um pouquinho da reserva, que aqui é um model. A gente tem um model para cada atributo que tem aqui no dump, que é para poder se comunicar com o Hibernate, porque o Hibernate do Spring Boot, ele cria o próprio banco de dados. E para a gente não ter um banco de dados com tabelas duplicadas, uma criada pelo dump e outra para o Hibernate, a gente mapeou aqui para o Hibernate reconhecer as tabelas do dump e não criar outras com apenas um nome diferente. Por exemplo, ele reconhecer reserva minúsculo, mas lá está reserva maiúsculo, aí ele vai criar outra tabela só porque tem um nome diferente. Aí aqui a gente identifica a reserva, a entidade, identifica a chave primária, identifica os atributos e aqui os relacionamentos. Relacionamentos de muitos para um, que é o relacionamento de reserva e quarto, onde eu identifico a chave estrangeira, número quarto, e o número que é a referência, que é o número da entidade quarto. Aqui são só os getters e setters, que é para quando a gente for modificar ou só acessar os valores dos atributos.
E aqui em Reserva Controle eu vou explicar essa parte de cadastrar reserva, que é a parte que mexe com os quartos, que foi a lógica que eu implementei. Implementei não, a lógica que eu pensei. Agora aqui a gente vai reconhecer primeiro, identificar o cadastrar reserva, que isso daqui é o que vai aparecer lá na rota do front-end. Ele vai retornar uma reserva. E a gente primeiro faz duas verificações. A gente verifica se o cliente existe e verifica se o quarto existe. Se o cliente não existir, a gente vai fazer o cadastro para poder fazer a reserva para esse cliente. Então, cliente existe, quarto existe, a gente faz a reserva, salva cliente e quarto na reserva e salva a reserva no banco de dados. Agora, por último, a lógica de quartos, que aqui a gente tem, quando o usuário ele for fazer uma reserva, a gente vai ter que mexer no status do quarto para poder aparecer para o usuário qual quarto está livre para poder reservar e qual quarto está ocupado ou reservado. E para isso a gente tem essa lógica aqui. Primeiro a gente vai receber do usuário a data check-in e a quantidade de dias que ele está tentando fazer a reserva agora, no momento. E a gente vai fazer essa soma para poder receber todo o intervalo de tempo, desde quando o cliente entra até o cliente sai, do check-in até o check-out. Aí a gente vai lá no banco de dados, pega todos os quartos e reservas e verifica a data das reservas, para ver se a reserva que eu estou tentando fazer agora bate com alguma reserva que já está salva no banco de dados. Aí a gente entra nessas condições aqui. Primeiro a gente vai verificar se existe conflito nas datas, desde check-in até check-out. Aí se existe conflito, a gente vai verificar se o check-in e o check-out daquela reserva. Se o check-in ele foi feito, mas o check-out não for feito, eu vou mostrar para o meu usuário que está ocupado, porque o cliente fez o check-in, está na reserva, ele está lá, mas ele ainda não fez o check-out, ele não saiu. Então significa que ele ainda está lá ocupando o quarto, literalmente. E se ele fez o check-in e o check-out, significa que ele entrou, fez o check-in, está no quarto ocupando e fez o check-out, foi embora. Então o quarto ficou livre e pode ser reservado. Caso nem o check-in nem o check-out foi realizado, mas existiu conflito de datas, significa que está reservado. Por quê? Porque o cliente reservou aquela data, mas ele ainda não chegou lá para fazer o check-in e, literalmente, ocupar o quarto. Aí é por isso que aqui a gente vai remover o atributo status, porque aqui ele vai ficar, ele só pode guardar de um jeito, mas nessa lógica aqui a gente percebe que o quarto ele é dinâmico, ele é tanto livre, ocupado e reservado ao mesmo tempo, dependendo da data. Um único quarto ele pode ser ocupado no dia 1, reservado no dia 10 e livre no dia 30, isso ao mesmo tempo, depende da data que eu vou escolher aquele quarto. Então não faz sentido a gente guardar aqui no dump um status quarto, porque se a gente colocar aqui que ele é reservado, qualquer data que a gente colocar, se a gente puxar esse quarto do banco de dados, ele vai imprimir o status desse quarto que ia ser reservado, ou ocupado, ou livre, mas só um. Aqui a gente vai verificar se realmente ele está ocupado, livre e reservado com base na data, vai salvar isso no arquivo JSON, o número do quarto e o status dele, se é livre, ocupado ou reservado. Aí a gente vai retornar isso para o front-end. Mas por que a gente vai retornar isso para o front-end? Que é para o usuário ele ver o número do quarto e o status do quarto, para saber se naquele dia que o cliente quer reservar, o quarto está livre, ocupado ou reservado.